O homem tá aí, Ancelotti chegou chegando. Tivemos dois jogos e vamos analisar hoje como é que foi a seleção brasileira no comando do italiano. Boa tarde, Ed. Boa Bem? tarde, prego. Tá bem? Tudo Tá bem. feliz? Feliz, feliz Feliz? sempre, Vamos falar sempre. então sobre seleção brasileira. Ed, vamos fazer então ali um contexto geral ali da seleção brasileira, tá? A seleção brasileira estava bem desacreditada, né? Ancelotti chega, traz nomes reconhecidos por ele, que é Casimiro e Richarlison. Faz ali pequenas mudanças, mas o que a gente estava querendo realmente ver era uma mudança no jogo tático. Né? Ancelotti chega, foi um cara simpático, né? Teve toda aquela questão ali dele se adaptando ali ao futebol brasileiro, reconhecendo ainda como é que é essa rotina do futebol brasileiro, reconhecendo como é que é a rotina da seleção. Teve que conhecer a Granja Comari. Então foi ali um primeiro teste. Aquele cara chegando no trabalho, Primeiro novo, foi o contato, primeiro né? contato. Então é claro que a gente não achava que assim, pô, ele vai amassar. Mas ao mesmo tempo a gente já estava realmente ali esperando que principalmente a gente visse ali umas mudanças na estatística é, da seleção brasileira. Aí a gente teve dois jogos, né? A gente teve o primeiro jogo do Equador e depois a gente teve o jogo contra o Paraguai. Contra o Equador foi lá e contra o Paraguai foi na Neoquímica Arena, mais Neoquímica Arena. conhecido como estádio impressora do Corinthians. Que eu gosto muito do estádio. Vou falar essa brincadeira, mas eu gosto muito do estádio. Parece uma impressora mesmo. Né? Então vamos fazer aqui a análise, Ed. Primeiro, eu devia te perguntar, como é que você achou, não olhando para os jogos, mas a chegada do Ancelotti? Vendo ali os treinos, como é que ele se portou? Você acha que foi assim aquele cara que ainda estava meio perdido ou você acha que ele já demonstrou como é que ele gosta de trabalhar? Eu acho que ele já demonstrou como ele gosta de trabalhar, né? Pela visão do primeiro e do segundo jogo, ele já mostrou como que ele gosta de trabalhar, como que ele vai manter a seleção, o trabalho, o foco dele, como vai ser. Eu acho que ele já veio já com o pé na porta. Veio. Já veio com o pé na porta porque, cara, é o que falta pra ele, pra carreira dele. Falta, E a falta. seleção, ele ganhar com a seleção mais vitoriosa de Copas do Mundo. Uma seleção que tá desde 2002, Com jogadores que ele conhece. né? Então, eu acho que ele já mostrou, assim, já mudou bastante coisa. E se a gente olhar ali para os jogadores, assim, com possibilidade, né, de ir para a próxima Copa? Militão, ele já trabalhou. Aí a gente olha ali Casimiro, ele também já trabalhou. A gente olha Vini, a gente olha Rodrigo, a gente olha Endrick, ele trabalhou. Richarlison, ele trabalhou, né? Rafinha, ele não trabalhou, mas ele jogava no Conhece time rival. adversário, né? Tava Então conhece sempre como ninguém, enfrentando, tava sempre enfrentando. Então são jogadores que ele conhece bastante, Sim, né? sim. E achei legal os videozinhos dele, assim, ele conhecendo a Granja. Achei que até para um italiano, né, até a postura dele, né, durante que a gente viu ali, a gente vê pouco Ancelotti demonstrando afeto, aquele Uhum. carinho, sendo um cara engraçado. A gente só vê ele mais descontraído quando o Real Madrid ganhava uma Champions, ele colocava um charutão na boca. Só isso. Isso aí. Porque de resto a gente via ele bem tranquilão. E até que eu Sempre achei que sisudo, né? ele É, tava mais brincou, solto, tava né? mais Uhum. soltinho, teve ali umas brincadeiras de cantar música, os jogadores falaram que ele canta muito mal. Ele arriscou falar ali algumas É, palavras em português, então foi uma chegada interessante. Eu vi um Ancelotti animado, me sim, pareceu bem sim. animado, né? É. Então, vamos lá, Ed. Primeiro jogo, Equador 0, Brasil 0. Como é que você enxergou o jogo? Foi um pouco um balde de água fria para quem tava esperando uma seleção já 100% mudada, um jogo É. forte, mas o Equador também não é mais aquele time fraquinho que a Sim. gente enfrentava Hum, 10 anos atrás. Mas, pra falar a verdade, eu não esperava muito desse jogo, não, porque ele Uhum. não teve nem tempo hábil de fazer um trabalho mínimo que fosse. Ele mais conversou com os jogadores do que qualquer outra coisa, né? Então, assim, é, pelo menos a defesa ele conseguiu acertar para esse primeiro jogo. O Brasil não tomou gol, que vinha tomando gol em todos os jogos. Era raro um jogo que a seleção brasileira não tomava um gol. Ele entrou com um estilo de jogo diferente, porque ele não tinha o Rafinha, né? O Rafinha estava suspenso, então ele entrou com
o Richarlison de centroavante, o Vini de um lado e o Estevão do outro. Então, eram três na frente ali, né? Ele entrou totalmente diferente. Eu acho que ele manteve mais ou menos o que já vinha acontecendo com a seleção, que eram três na frente, né? E trouxe o Casemiro, né, para o Uhum. jogo, o que foi muito bom, que o Foi muito bom. Casemiro já entrou já mostrando que veio, que ele tem que estar ali na seleção, que realmente o lugar dele hoje é na seleção. Um cara mais experiente, um cara que parece que olhando o jogo, né, vendo, até se você não assistiu, se você procurar os melhores momentos do jogo, você vê que o Casemiro é um cara pé no chão, literalmente, né? Ele Literalmente. calma, ele é calmo na bola, ele Sim, não é desesperado, ele é um pouco maestro, que é um pouco que todo mundo espera dessa posição ali de volante sim. ou de um meia, né? Que o cara seja ali um maestro, o cara bote o pé ali no chão e fale, cara, eu vou tentar, né, fazer isso, aquilo, e eu acho que o volante, vou até fazer uma comparação, o Ganso, por exemplo, no Fluminense é um maestro, né? Sim, É um cara que cria jogadas, só que eu acho que o Casimiro, ele ainda tem outra responsabilidade, que é manter também os caras lá de trás tranquilos, e falar, tranquilo, cara, isso aí. calma, Tô aqui. pensa, É, tô aqui, vamos. vamos sair com um pouco mais de calma, e eu acho que ficou claro isso no Sim, jogo. sim. E outro ponto que eu achei bem positivo foi o Vini Júnior, senti o Vini Júnior um pouco mais Mais solto, solto. Eu né? também achei que Achei ele ele tá. podendo criar mais, você Sim. sentiu isso, Acho que o Ed? Ancelotti deve ter falado com ele, cara, faz o que você faz no Real. Aqui você vai fazer o que você fazia lá. A sua função é essa. E camisa 10, tá de camisa 10, né? Merecido, né, cara? Merecido, merecido. Merecido, sim. A gente até achou, né, que podia vir ali um camisa 10 né, para um Casemiro até, que seria estranho ver, né, um É estranho. Casemiro de camisa 10, mas muita gente apostou, falou, pô, porque ele trouxe ali o Casemiro. Outras pessoas realmente apostaram ali no Rafinha, né, ou no Rodrigo, que ganhou a camisa ali em alguns momentos, mas o Vini Júnior foi ali o É, eu acho que escolhido merece, é e merecido. merece, né? Sim. E quando a gente olha a posse de bola, Ed, foi 52% posse de bola do Equador e 47% do Brasil. Então não foi Não foi. legal, foi o Não. jogo. Ficou a bola mais no pé do Equador. A gente teve 7 finalizações no gol pro Equador e só 3 pro Brasil. Que eu acho que também foi estranho, né? O Equador, né, Apertou focando. mais a seleção Se a gente olhar brasileira. de perigo, foram 3 realmente no alvo do Equador e 2 para o Brasil. Escanteios 4 para o Equador, 3 para o Brasil. Defesas do goleiro, Equador 2, Brasil 3. Cartões amarelos nenhum aplicado. Se a gente olhar em questão de estatística, a gente tem claro que o Equador jogou melhor do que o Brasil. Sim. Mas também olhando, comparando os jogos antigos da seleção, a gente viu que o É, Brasil dos estava últimos jogos pra melhorando. cá, o Brasil já. Esse jogo, assim, não tinha muito o que fazer, mas já melhorou a postura. Já melhorou bastante. E aí, né, a seleção foi criticada por alguns, outros falaram, ah, não passou pano mesmo. Aí outros já trouxeram ali um pouco essa beleza ali da seleção, falando que estava vendo os jogadores mais felizes, até mesmo em treino, alguns jornalistas afirmaram que a seleção estava mais Mais animada, leve, né? mais leve, e aí veio o jogo contra o Paraguai, dentro de casa, né? Fizeram ali um mosaico. Pô, Parabéns, é Carlito, brincadeira, né? mas feio, né, Ed? Feio. Podia Feio ter pelo demais. menos escrito em espanhol, né? É, É, ficou uma coisa meio feia, ficou não, feio. ficou Não assim. Eu ficou achei. legal, A ideia foi boa, mas não foi bem não foi executada. bem executado. Mas assim, acho que demonstrou um carinho ali pelo técnico, né? Sim, sim. A partida terminou 1-0 para o Brasil contra o Paraguai. Foi um jogo interessante de ver. A gente veio o Brasil mais solto, realmente, ainda mais do que no jogo do Equador. O time do Paraguai é um time muito bem defensivamente. Uhum. E o Brasil apertou e amassou o Paraguai o tempo Apertou. todo. Tanto que a Teve algum gente vê ali, momento, 71% de posse de bola do Brasil. teve um pequeno momento ali do jogo que o Paraguai assustou um pouquinho, mas foi algo muito rápido e a seleção se reajustou. O Casimiro engoliu a Destruiu. bola nesse jogo. Ele engoliu, assim, acabou com o jogo. Vini Júnior também O jogou Vini muito bem. jogou bem. O Rafinha, a gente não precisa falar muito dele, que ele vem, pra mim, hoje, eu gosto muito do Vinícius Júnior. é, Gosto do Yamal, mas eu acho que pra mim o Rafinha hoje é o melhor do mundo. Rafinha tá jogando muita bola. Porque ele não é aquele cara que só faz gol, cara. Ele ajuda muito a equipe o tempo todo. Ele Uhum. corre muito, ele volta, ele marca, ele chega muito rápido na frente, ele define bem. Ele é muito Define. completo.
É. E aí, Ed, 71% de posse de bola da seleção brasileira, 29% do Paraguai. Finalizações, 9 para o Brasil, 7 para o Paraguai. Se a gente olhar para o alvo, foi bem parecido, 3 para o Brasil e 3 para o Paraguai. Escanteio, 6 para o Brasil, 4 para o Paraguai. Defesas do goleiro, Brasil 1, Paraguai 2. Então mostra ali que a seleção foi forte. Cartões amarelos, 2 para o Brasil e 4 para o Paraguai. Que também mostra que de alguma maneira ali o Paraguai estava querendo parar os jogadores Sim, brasileiros. sim, Então, estatisticamente falando, foi uma vitória legal para o sim. Brasil. Foi uma boa vitória. Foi Um uma time mudança. forte, né? O time do Paraguai Perfeito. desse ano é um time forte. E o grande destaque, eu acho que da partida ali foi a intensidade e o gol com uma boa troca de passe. Então a gente viu um time muito intenso e a gente teve um gol com uma troca bonita que a gente não via há algum tempo da seleção. Então achei que foi uma partida interessante. Sim, E aí, sim. Ed, olhando ali para os próximos passos, você acha que tem ali alguns nomes que podem voltar nos próximos jogos, que é o Ederson, né, o goleiro, Sim. o Éder Militão, que o Ancelotti disse que gosta muito. Temos o Endrick também, que É, pode ser que venha, cara, eu né, tenho meu pé muito atrás com com o ele, Kika. Endrick, né? Ele é bom jogador, mas eu acho que o Estevão, cara, é 1000 anos na frente dele. Eu acho que o Endrick, ele é muito estrela, É, ele é mais mídia do que futebol. é, Eu acho que se ele botar o pé no chão, botar a cabeça no lugar, ele tem tudo pra ser um dos melhores jogadores do mundo. Mas ele tem que fazer isso, porque ele chegou lá no Real Madrid com a crista lá em lá em cima, e cima. Ancelotti já pum, E não chamou ele, né? Ele entendeu? tava meio que machucado, mas Sim, mas então assim, cortou. eu acho que ele precisa descer um pouquinho, baixar um pouco a bola Precisa, dele, precisa. pra ele poder jogar o futebol que ele sabe, que ele é um excelente jogador, Ele é. entendeu? Então ele precisa isso, ter alguém pra falar com ele, cara, vem cá, ó, fica aqui, ó, joga seu Calma, futebol. respira. Não é assim Perfeito. não. Perfeito. E temos o Rodrigo também, né? Que é um Machucado, né? machucado. Então acho que nos próximos jogos a gente pode ver. E tem um fator ali que é o Neymar, né? Que o Neymar a gente nunca sabe se atualmente ele volta, se ele não volta, se ele vai jogar. Ele pegou Covid agora, a galera brinca que é o cara que mais apresenta testado na história do futebol. Pois é, cara. Então, acho que na próxima convocação, acho que o Ancelotti, a gente vai Eu ter ali acho que ele não vai uma. estar. A gente vai ter ali umas. Pode ter algumas mudanças. Sim. E às vezes, para levar alguns jogadores, né? Para levar esses nomes que ele gosta tanto, ele vai ter que tirar. E, Ed, eu também queria te perguntar uma coisa. Você, como tricolor, a gente tem um carinho especial pelo Richarlison, mas eu vi muita gente na internet amassando, dizendo que o Richarlison tava com um peso de 130 quilos nas costas, que não tava correndo, não tava se posicionando bem, não tava chutando pra gol. Como é que Então, você olhou esse cara, futebol dele? centroavante vive de bola nele, né? Como fizeram com o Fred, né? Chamaram o cara de cone, mas a bola tem que chegar, né? Se a bola não chega, o centroavante, ele pode sair da área e ir lá ajudar, mas pra fazer gol, a bola tem que chegar nele. E no primeiro jogo ele teve uma oportunidade clara de gol, que foi uma que, nem clara, estava bem marcado, que ele chutou e furou a bola. Ele tá voltando de lesão também, tá começando a jogar Voltou pra agora, seleção após voltou para muito a tempo. seleção depois de muito tempo. A gente tem que dar um tempo para ele também. Ele é um excelente jogador. Eu acho que o Richarlison é um excelente jogador. Não sei se ele é titular da seleção, tá? Mas ele é um cara que vai compor o elenco da seleção, sim. Eu Talvez o acredito, Ancelotti ele porque tá realmente usando ele agora sim, para dar pra aquela ir evoluindo. para ele Perfeito, falar assim, pô, acredito em você, vamos lá que você vai pra Copa. E a gente perfeito. tá em cima, a gente precisa. Quem que a gente vai chamar? É. Pedro. Não, O Pedro também tem esse problema de lesão, lesão, não tá né? bem, não é titular nem no Flamengo, infelizmente, ele É nem um no cara que Flamengo ele não tem tá com uma sido titular. intensidade tão grande, então temos essas dificuldades grandes, Sim, né? sim, então a gente precisa não tem um centroavante. Vai Uhum. jogar com quem? Então a gente precisa desse cara, mesmo que não for titular, vai ter alguns momentos que a gente vai precisar de um cara dentro da Sim, área, uma perfeito. referência. E ele eu acho que é um cara perfeito pra isso. É isso. Então é isso, né, Ed? Eu acho que assim, a seleção já mostrou ali algumas mudanças. Eu vi bastante comentaristas falando que estão felizes, mas que também não é um trabalho que, obviamente, assim como qualquer trabalho, você não começa já dando
tiro pro alto e uhul. Não, calma, né? Vai ser um trabalho ali que vai ser construído. A seleção carimbou ali o passaporte, então tirou já essa pressão de ter que ganhar para se classificar. E a gente ainda tem algumas agendas no ano. A CBF ele se mostrou possível de querer enfrentar times asiáticos, querer enfrentar times africanos, só que na Europa, e, e a última agenda sendo contra times europeus antes da Copa do Mundo. Eu acho que o Brasil Então, essa precisa estratégia. enfrentar seleções europeias, Sim, porque chega lá, cara, enfrenta nada contra times da Ásia, da África, principalmente times da África dão muito trabalho, muito trabalho. mas a gente precisa enfrentar times que a gente pode enfrentar Sim. normalmente. E outra E o coisa que eu, Brasil vem sendo eliminado por times europeus, né? sim, sempre, né? Sempre. Então, Uma coisa que eu acho que tem que voltar a ter aqui no Brasil são jogos da seleção no Maracanã. aproximando a torcida. Eu acho que a CBF tem um pouco de receio, porque o torcedor carioca, ele é mais explosivo, mais Uhum, fanático, ele cobra mais do que os outros dos uhum. outros lugares. Perfeito. Então, assim, eu acho que a CBF precisa trazer a seleção mais ao Rio de Janeiro. Sim. E colocar também ingresso um pouco mais barato, né? Porque também não adianta Não tem trazer e como, cara. colocar É. R$ 700 o ingresso, Você pode absurdo. ter setores do estádio que você vai cobrar um ingresso de Ingresso mais 700, caro. mas tem que trazer Deixa a norte e sul, pelo população. menos, um ingresso mais Sim, pô, acessível. 50, 100 reais que É, for, as pessoas querem participar querem disso. ver E é legal seleção. você trazer a população para perto de você da Sim, seleção. A seleção hoje é como os clubes brasileiros, elitizaram os ingressos. elitizaram, totalmente. Não tem condição. Você vai ao Maracanã ver um Fla-Flu, você não vê. Eu tô falando da torcida do Flamengo porque a gente presenciou isso algumas vezes no ano passado, esse ano. Não tem mais aquela torcida que canta o tempo todo, que grita, que, sabe, carrega o time nas costas. Se o time tiver empatando ou tiver errando muito, a torcida se cala, Ou vai, é porque é a única coisa ali que sabe, não sabe cantar, né? entendeu? Então, assim, a gente precisa do apoio. A seleção brasileira precisa do apoio da torcida. Tem que trazer para o Rio, tem que Tem. levar a São Paulo, tem que ir a Brasília, tem que ir ao Nordeste, que o torcedor nordestino Tá também muito é muito fanático, fanático. entende muito de futebol. São jogos muito interessantes, então acho que eu concordo com você, Porque Ed. fica só São Paulo, É, Sul, São Paulo, Sul. São Paulo sempre, então, Cara, não tem é, condição, cara. Eu acho que a gente, não, pô, tem jogo da seleção, vou lá assistir, lá na Neoquímica. Aí, pô, você tem que sair daqui, pegar um avião, ir pra São Paulo. eu acho que Sai, volta, eu acho que pega. o Maracanã também tem uma áurea, né, assim, O Maracanã é diferenciado. é, Que me desculpe os outros estádios, sim, é o mas templo do futebol, o Maracanã, quando você chega, a energia que tem em é torno do diferente, Maracanã é diferente de tudo que eu já vivi. sim. E torcer também que essas agendas, né, da seleção, Ed, sejam com. Beleza, quer enfrentar as seleções asiáticas? Então escolhe seleções que Boas, né? realmente Que vão dar trabalho, que vão né? dar trabalho. Né, você Quanto às faz, seleções africanas, a mesma coisa. Escolhe seleções que a gente sabe que vai dar trabalho. né? E seleções europeias, escolhe seleções que a gente sabe que vão dar trabalho. Né? Não me venha com Como jogou com a Brasil e Inglaterra, né, Islândia, cara? Brasil Pô, e Rússia, como estavam querendo vai jogar com a fazer. Bélgica, vai jogar É, com a tem que jogar com a França, França, com uma com a Inglaterra, Inglaterra, né? como jogou. Então, É isso aí, com a a própria Espanha, Itália, com a Espanha. Portugal. Tem que jogar com essas Então, seleções, cara. tem que jogar com essas seleções que a gente sabe que são pedreiras. Então é isso, né, Ed? É Fizemos aqui isso. uma análise sobre a seleção brasileira. Acho que a gente sai, não sai super feliz dessa data, mas a gente sai Sim. mais animado do que a gente estava É, antes. eu fiquei muito animado com o estilo de jogo da Sim, seleção, que também. mudou muito. Assim, o segundo jogo, principalmente. O primeiro, nem muito, mas o segundo jogo eu vi Foi jogadores diferenciado. muito diferentes do que eu vi nos últimos anos. Sim. Então é isso. A gente fez aqui a nossa análise sobre a seleção. Se você gostou, comenta aí, né, o que que você acha. Se você também não gostou, comenta aí o que você não gostou dessa seleção brasileira. E se vocês sentiram algum nome ali em falta que a gente aqui falou, se vocês acharem que, poxa, nas próximas convocações ele tem que trazer esse nome, ou faltou ele apostar mais, por exemplo, no Martinelli nessas partidas, deixa aí o comentário. Até pra gente também entender como é que tá a opinião de vocês. Pois é. Fechou, né, Ed? Fechou.
Um abraço pra todo Um mundo. abraço pra todo mundo. Paulo, aquele abraço. Aquele abraço. Você deve estar aí naquele churrascão agora depois da Churrascão palestra. depois da palestra. Aí depois vai pra casa dormir. É isso. E Vai amanhã aproveitar o ele final de parte pra semana. ver a queridíssima esposa dele. Será que ele vai pro Mundial? Ah, cara, não sei, né? Acho que até ele tá É, a desanimado pra ver o patroa dele é Flamengo, né? palmeirense, né? De repente, né? Ela fala, não, se você me levar pra ver o Palmeiras, eu Palmeiras, deixo você vê o ir, né? Flamengo. É, o cara Vamos tem... ver. O cara Vamos ver se a vive, gente vai vive ter um dentro do avião, cara. correspondente. Tá pior que o É, presidente, cliente né? premium da Gol. É verdade. Quem viaja mais? Viaja só com O milhas. presidente da República ou o Paulo? Acho que é o Vamos ver, Paulo. acho que é o Dá pra Paulo. uma boa Com pesquisa, não dá? certeza. É isso então, galera. Um abraço e até a próxima. Até a próxima.